Pessoal, estou gravando essa videoaula para fazer a correção das atividades da quarta semana do volume 2 dos PETs, ok? Então vamos lá corrigir essas atividades. A número 1. Número 1 tem que observar essa imagem, né, para responder a número 1 e 2. Então vamos lá. Observe a imagem, responda a atividade 1 e 2. A imagem representa o plantio de cana-de-açúcar no estado de Goiás. 1. Qual a técnica adotada para o plantio? Cite 2 pontos positivos da adoção dessa técnica. Bom, essa imagem é a técnica que está sendo adotada, gente, para o plantio dessa cana-de-açúcar, é o uso das curvas de níveis, né? A curva de níveis é aquela que vai respeitando a pessoa, você planta, né, de acordo com a nivelação, né, as curvas de nível do terreno, do relevo daquele terreno, né? E quais são os pontos positivos do uso desse tipo de técnica, né? A partir do uso dessas técnicas, né, a probabilidade de deslizamento de terra diminui, porque você protege, você obedece à forma do relevo e, consequentemente, você protege o solo. Então você não modifica drasticamente o relevo, né? Outro ponto que é positivo no uso dessa técnica é que o solo ele se mantém mais protegido, né? O que consequentemente promove também maior infiltração da água, né? Se você tem um solo mais protegido, a água não vai correr só superficialmente, causando erosão nesse solo, causando, igual eu já disse, deslizamento de terra, por aí vai. 2. Quais impactos ambientais essa técnica permite ao agricultor e o produtor rural reduzir em sua propriedade? Bom, gente, a 2 ela é uma pergunta bem parecida com a segunda pergunta da 1, né? A partir do momento que a gente cita os pontos positivos do uso dessa técnica, a gente fala quais os impactos ambientais que essa técnica permite que ela reduza, né? Mas elas ficaram bem parecidas, essas duas perguntas. Mas vamos lá. Ela evita, a gente já falou, né? Ela evita o deslizamento de terra, né? Ela evita a erosão do solo, o excesso do escoamento superficial da água, né? Que promove também esse desmoronamento de terras, contribui para que as águas dos lençóis freáticos sejam diminuídas, porque a partir do momento que a água vai escorrer só superficialmente e não vai filtrar, né, os lençóis freáticos eles não vão ser abastecidos, né? Então, tá aí alguns pontos, né, que a gente pode reduzir aí de impactos ambientais, ok? Vamos dar continuidade aí então, pessoal. Para responder a número 3, tem que observar a imagem. Então, a imagem aí, né, de uma erosão do solo, uma erosão já considerável, inclusive já abrindo uma vossoroca aí, né? Vossoroca são os grandes buracos aí causados pela erosão do solo, ravinamento do solo, né? Ravinamento são essas veias aí abertas no solo, né? Esses buracos aí abertos no solo. Qual o problema ambiental representado na imagem? A erosão do solo, né? Que eu falei para vocês, já com a presença inclusive nessa imagem de vossorocas, né, o solo já está tão erodido, né, já sofreu uma erosão tão considerada aqui que já começou o processo de ravinamento. Se continuar, essas vossorocas tendem a só a crescer, né? Esse buraco no solo só tende a crescer. B. Como as práticas agrícolas podem intensificar esses problemas? Bom, as práticas agrícolas, né, realizadas não as práticas agrícolas que usam manejo sustentável, mas as práticas agrícolas que são realizadas sem esse devido cuidado. Elas agridem o relevo, né? Consequentemente ao desgaste do solo, que perde a proteção total dele, né? A proteção vegetal dele, e a partir daí ele fica exposto totalmente à chuva e ao escoamento superficial da água, o que causa o sopicamento primeiro. O sopicamento vai causando pequenos buracos assim pela água da chuva, né? E o escoamento superficial ele causa o ravinamento. O ravinamento é esses buracos aí
nessas veias, né, que vão abrindo aí no solo, que esse é causado pelo escoamento superficial. Isso tudo vai promovendo a erosão do solo. O processo dando continuidade, né, se continua esse processo aí de erosão, né, o solo fica tão erodido que chega a abrir vossorocas, ok? C. Cite uma técnica de manejo que auxilia na redução desse problema. Bom, eu citei aí, gente, duas técnicas que vão auxiliar na redução desse problema. As curvas de nível, pois elas não agridem muito o relevo, consequentemente ela protege mais o solo, né? E o plantio direto, porque através dele o solo se mantém sempre protegido por uma vegetação, nesse caso por um tipo de planta, não deixa ele desnudo, ou seja, não deixa ele todo descoberto, estando totalmente sem proteção da água da chuva, para a água da chuva e o escoamento superficial. Então, essas duas técnicas aí que a gente pode citar. Vamos lá. 4. Imagine que você é um engenheiro agrônomo e foi procurado por um produtor rural para resolver problema da erosão química em sua propriedade. Quais técnicas de manejo sustentável você indicaria? Explique. Bom, gente, primeiro, erosão química é quando há o lixiviamento do solo, ou seja, o solo vai perdendo todas aquelas propriedades químicas dele. A gente vê muita adubação com produto químico, né, do solo. Muita gente faz isso, mas isso não é aí pede para um manejo sustentável. Isso não é manejo sustentável porque isso agride o ambiente de uma forma geral. Então, eu citei a rotação de cultura, porque através dela, quando você faz uma rotação de cultura, cada vez você vai plantar um tipo de vegetação, um tipo de planta, né? E cada planta, ela faz o uso mais intenso de um tipo de elemento químico. Então, se eu faço a rotação, eu não vou estar fazendo... Essas plantas, elas não vão estar usando intensamente só um produto químico ali, um elemento químico daquele solo, fazendo com que ele acabe. Então, elas vão usar, cada hora vai ser um tipo de planta, então cada vez ela vai fazer o uso de diferentes tipos de elementos químicos, né? Isso diminui a probabilidade de haver uma lixiviação desse solo, ok? Por quê? Exatamente por isso, porque elas vão fazer o uso, vamos dar um exemplo, se eu só a título de exemplo, viu, gente? Suponha que o milho ele faz mais o uso do elemento químico X, né? E o feijão ele faz maior uso do elemento químico Y. Se eu plantar milho o ano todo, ou sempre só plantar milho naquele solo, o milho ele faz o uso do um intenso uso do elemento X, vai fazer com que aquele solo se empobreça desse elemento, vai causar uma lixiviação desse solo em questão desse elemento. Já se eu modificar, se eu plantar o milho e o feijão, né, parte do ano vai estar sendo usado mais o elemento X quando tiver o milho e parte do ano mais o elemento Y quando está o feijão. Então eu vou ter um uso menor desses elementos, né? Eu vou ter uma rotação no uso desses elementos. E isso faz com que haja uma diminuição, né, na probabilidade de uma lixiviação do solo. Só que não elimina totalmente não, viu, gente? Isso tem que ter uma técnica muito cuidadosa, até porque se eu estou plantando sem nenhum tipo de organização nisso aí, plantando vários tipos de espécies, sem organizar direito, sem ter um estudo direito, eu vou fazer o uso intenso de todos os elementos químicos daquele solo. E eu vou empobrecer ele, vou lixiviar ele, e vai ter essa chamada erosão química também, ok? 5. Crie 3 dicas para que a agropecuária possa ser mantida conservando o meio ambiente. Bom, gente, eu falei só uma, né, que é o que eu sempre falo, que é o que? É o desenvolvimento sustentável, ou seja, é o uso, nesse caso, do manejo sustentável de técnicas, né, sustentáveis aí, na agropecuária, né? Isso não significa que não vai ter uma agressão, né, ao ambiente. Não significa que a gente vai eliminar
totalmente um impacto ambiental. Sempre vai haver um impacto ambiental, isso é óbvio, né? Seria utópico pensar em zero impacto ambiental a partir do uso de técnicas agropecuárias, mesmo elas sendo técnicas sustentáveis. Então tem que se fazer, se desenvolver o uso de técnicas, né, nesse manejo sustentável, né, fazer o uso dela, conscientizar aos produtores, né, aos agropecuaristas, que elas funcionam, né, e algumas funcionam até melhor, né, várias delas funcionam até melhor do que as técnicas que não são sustentáveis, do que as técnicas que causam maior impacto ambiental. Então, o que tem que fazer é isso, né, essa maior conscientização aí, fazer um uso responsável, ou seja, um uso sustentável, né, a partir do uso de técnicas de manejo sustentável, ok?